O jogo de guerra. Albedo raramente ficava entediada, sendo o equivalente a uma primeira-ministra a mantinha bastante ocupada, mas com seu senhor fora e tudo projetado para governar o estado no lugar, às vezes havia horas em que ela estava realmente em paz, o que quer dizer, ela não tinha nada para fazer. No começo, ela estudou para ser esposa e mãe para se preparar para o dia em que seu senhor a amaria como ele havia decretado que ela deveria amá-lo. No entanto, ela notou que tinha roupas suficientes e tinha lido todos os livros na biblioteca que eram relevantes para o que ela precisava saber. Então, o que mais havia para fazer além de encontrar diversão na companhia de seus pares? Que eram, claro, o ator de Pandora e Demiurgo. Os dois tinham um interesse em comum em particular, que era jogo de estratégia. Enquanto Albedo não gostava disso tão naturalmente quanto eles, ela passou a apreciá-lo em um nível fundamental como um raro desafio intelectual, e então, como resultado, ela começou a jogar com eles. Usando alguns brinquedos simples, eles criaram um sistema de administração estatal e conflito militar influenciado por dados e cartas que podiam jogar uns contra os outros em um sistema sempre mutável de alianças, traições e golpes que preparavam o terreno para suas pequenas vitórias militares. Como esperado de Albedo. Demiurgo disse, quando ela traiu o ator de Pandora com seus soldados atrás de suas linhas, e começou a atirar em suas fileiras concentradas, pequenos soldados de brinquedo foram removidos dos quadrados da grade que ocupavam, enquanto ela tirava um 20 perfeito 2 vezes seguidas, causando dano devastador em seu novo oponente. Claro. Ela disse presunçosamente quando chegou a vez de Demiurgo. Claro, de fato. E é por isso que eu antecipei sua escolha de traí-lo e o informei desse fato. Você atingiu apenas seus soldados mais fracos e menos experientes. Demiurgo então acrescentou, enquanto eu guardei meus pontos de movimento para minhas elites apenas para esta ocasião. Demiurgo sorriu e fez uma marcha forçada contra 3 de seus principais marcadores de cidade, e capturou cada um deles com o mínimo de esforço. Ai de mim! Eu não estou desfeito como você planejou, meu bom supervisor. O ator de Pandora disse dramaticamente enquanto girava sua infantaria e começava uma retirada de combate que levou seus homens para fora do alcance, e surpreendentemente, para o território mantido por Demiurgo, que ele começou a saquear para restaurar sua força. Ou você, meu bom Demiurgo. Você achou que eu não veria que você planejou que destruíssemos uns aos outros enquanto você se enriquecia? Ele perguntou enquanto traía seu aliado por sua vez. Demiurgo praguejou ao perceber que seu próprio território estava sendo saqueado em vez de defendido. Eu não esperaria nada menos da criação do nosso Senhor. Demiurgo disse enquanto balançava a cabeça, no entanto, estou preparado com uma defesa em profundidade, você não irá mais fundo sem ajuda. E ele o terá. Albedo respondeu, dizendo, metade do tesouro que você saqueou, e eu lhe venderei algumas das minhas forças como mercenários, com a condição de que você o flanqueie caso ele se retire do meu território para detê-lo. Concordo, respondeu o ator de Pandora com entusiasmo. Assim, eles conduziram o comércio assim que coletaram os recursos que puderam, e Demiurgo atacou mais profundamente o território de Albedo enquanto movia seus outros exércitos para sitiar as áreas que ele havia tomado. O ator de Pandora tomou mais 2 marcadores de cidade de Demiurgo antes de ser forçado a contratar mais mercenários, e Demiurgo descobriu que, mesmo tendo tomado mais 2 de Albedo, ele não poderia mais avançar, nem ela, deixando-os em um impasse. Mais 2 rodadas se passaram sem nenhuma mudança até que Albedo pareceu presunçosa. Demiurgo, retire seus exércitos do meu território e eu retirarei o apoio dos meus mercenários do ator de Pandora, e poderemos saquear suas terras juntos com a riqueza delas, você pode recuperar suas terras dele. Concordo. Demiurgo respondeu, e as alianças mudaram mais uma vez. Eu suspiro. Estou desfeito. O ator de Pandora comentou tragicamente enquanto os dois avançavam em seu território. Nem. Ele brincou enfaticamente, e jogou uma carta de desastre natural, criando uma inundação que retardou o avanço deles e os forçou a marchar por uma rota mais longa até seu território, dando a ele tempo para abandonar as terras de Demiurgo para ir defender as suas de 2 lados. Bem, não há lugar como o lar. Albedo disse enquanto abandonava Demiurgo e retomava as cidades que ele havia capturado.
A pilhagem que ele havia feito havia reduzido o valor delas para não dando a ela nenhuma renda delas, mas o mesmo aconteceu com as dele. No entanto, com a riqueza que Demiurgo havia ganho temporariamente, ele foi, por conta própria, capaz de pegar vários marcadores de cidade do ator de Pandora e saqueá-las da mesma forma, mesmo com sua tentativa de flanquear a expedição que Albedo havia enfraquecido ao abandoná-lo. Goten e Mel. O ator de Pandora exclamou: "Estou abatido por uma traição vil." Ele gesticulou teatralmente e então moveu sua cavalaria para fora de uma posição escondida e rolou um 20, devastando a força expedicionária de Demiurgo. "Temos um problema." Albedo disse enquanto olhava para o tabuleiro. "Sim, sim, nós temos." Demiurgo e o ator de Pandora ecoaram enquanto olhavam para a mesma coisa. Todos os valores de território que geravam renda para os exércitos foram reduzidos ao valor de o que significa que ninguém tinha dinheiro para criar novos exércitos, e eles se destruíram tão completamente que sua guerra efetivamente terminou em empate, a menos que eles gastassem vários turnos chatos deixando seus territórios se reconstruírem gradualmente com jogadas de dados aleatórias para aumentar seus valores. "Recomeçar?" Demiurgo perguntou. Ele não gostava muito de longas esperas. "Recomeçar." Albedo ecoou. "Recomeçar." O ator de Pandora concordou. "Não é de se admirar que Nosso Senhor gaste tanto tempo conquistando terras com o mínimo de conflito. Se ele fizesse as coisas dessa maneira, mesmo quando vencesse, seria como ganhar um prêmio de lixo, e não um baú de joias." Demiurgo disse com sábia compreensão que foi rapidamente ecoada pelos outros dois. "Vamos jogar de novo?" Albedo perguntou. "Isso faz 272 empates e 0 vitórias para qualquer um até agora." O ator de Pandora e Demiurgo deram de ombros amigavelmente. Nenhum deles trapaceou além das traições esperadas do jogo em si, então sempre foi um compromisso amigável. "Por que não? Isso vai passar o tempo até Nosso Senhor retornar." Demiurgo disse. "Eu embaralho as cartas, você arruma o tabuleiro." O ator de Pandora disse entusiasmado para Albedo. "Feliz em fazer isso." Ela disse: "O vencedor vai jogar como Nazarick na próxima partida?" Ela propôs. "Concordo." Tanto Demiurgo quanto Pandora's Hector disseram otimistas. Até agora, ninguém tinha conseguido jogar como Nazarick, e embora nenhum dos três jamais admitisse, esses empates constantes os lembravam de que nenhum deles era digno de fazê-lo. Afinal, quem poderia representar adequadamente o verdadeiro governante da conspiração? Nenhum deles, e eles sabiam disso, mas pelo menos gostavam do jogo, da companhia e de fingir que um dia eles também poderiam planejar com 20.000 anos de antecedência. Os guardiões estavam jogando no bar Nazarick, e por ser um lugar público, isso rapidamente começou a chamar a atenção. Na maior parte do tempo, eles estavam em relativo isolamento. No entanto, quando o barman mencionou a maneira como os três gênios estavam jogando, isso rapidamente começou a atrair um público que simplesmente passava por lá e ficava para assistir. O jogo 274 não foi diferente do último. Demiurgo traiu o ator de Pandora, incendiando seus lagos para que sua indústria pesqueira fosse arruinada, sem perceber que ele antecipou isso e trocou a renda da pesca com Albedo em troca de apoio, a indignando e levando-a a massacrar as três grandes cidades de Demiurgo. O ator de Pandora respondeu à oportunidade de enfraquecer sua antiga aliada e queimou todos os seus campos, reduzindo seu valor para pelos próximos 7 turnos, assim nenhum deles obteve renda, e tudo o que eles puderam fazer foi assistir seus exércitos morrerem de fome até que sua renda pudesse ser reconstruída e eles pudessem começar de novo. Enquanto passavam os dados e tiravam cartas de eventos aleatórios, eles conversavam. "Então, em breve, solidificaremos nosso domínio sobre o Reino Sagrado do Norte, e o Reino Sagrado do Sul está se retirando completamente do conflito." Albedo disse casualmente, sorrindo enquanto tirava uma carta de terremoto que ela guardava em seu estoque. "Yes! Mainvater é um gênio." O ator de Pandora respondeu enquanto acenava dramaticamente para cima e se recostava na cadeira antes de disparar para a frente e sacar uma carta, grato por sua cara de pôquer permanente quando sacava uma carta da chuva de meteoros da Marcha da Morte. Ele efetivamente ganhou uma nação e forçou outra a se submeter. Os termos são humilhantes. Estou tão orgulhoso de ser filho dele. Com razão,
Demiurgo acrescentou enquanto dava um sorriso sombrio ao sacar uma carta fogo grego descoberto. Suas vitórias lhe dão tudo e raramente lhe custam alguma coisa. Teremos o maior e mais forte império da história deste mundo, grande parte do continente. Pensei ter descoberto seus planos para Argland, mas com a situação dele sendo o que é com os testes, bem, agora devo reavaliar tudo. Os turnos passaram rapidamente até que sua renda começou a crescer. As fazendas se recuperaram primeiro e mais rápido. No entanto, apenas Demiurgo estava ao alcance fácil. Então Demiurgo forjou uma aliança temporária com o ator de Pandora para enviar suporte para afastar o exército nascente de Albedo. Com isso, o ator de Pandora obedeceu, e eles asseguraram apesar de seus números superiores até que sua renda aumentasse o suficiente para formar exércitos que pudessem fazê-la recuar, assim que começaram a invadir seu território a sério até que ela jogou a carta do terremoto contra seus exércitos e engoliu várias divisões. Quando eles se retiraram, ela ofereceu vários turnos de paz ao ator de Pandora se ele apoiasse um ataque a Demiurgo. O ator de Pandora concordou, apenas para descobrir que Demiurgo usou um batedor veloz e foi até sua indústria pesqueira e usou sua carta de fogo grega para queimar os lagos e áreas portuárias, destruindo sua indústria pesqueira novamente e tornando-o dependente de Albedo para suprimentos, que ela fornecia enquanto ele mantinha seus soldados na frente de batalha morrendo. Ele respondeu negociando um acordo com Demiurgo para mirar mal e se voltou contra Albedo um turno antes de sua recuperação, e juntos eles destruíram seus exércitos que avançavam novamente. O ator de Pandora, por precaução, usou sua chuva de meteoros da Marcha da Morte e destruiu as cidades de Demiurgo, de novo. Deixando exércitos sem suprimentos de comida ou renda, e Albedo sem exército, eles avançaram e queimaram suas cidades e campos antes que seus soldados famintos pudessem ser efetivamente arruinados por suas pequenas defesas locais. Era um mundo feio pelo qual eles estavam lutando. Sebas observava com interesse. Suas cidades tinham sido todas queimadas 2 vezes, seus lagos eram fogo, seus oceanos eram ruínas poluídas, suas fazendas eram cinzas, 2 vezes, suas populações não tinham comida e então seus exércitos estavam todos morrendo de fome quando não eram abatidos. Era uma visão severa de sua perspectiva sobre a guerra. Você queria tanto vencer assim? Sebas perguntou curiosamente. Você arruinou tudo pelo que estava lutando. Ele disse enquanto eles estavam presos em outra série de turnos sem fazer nada enquanto passavam os dados e compravam cartas. Verdade, mas quem vencer será o Rei das Cinzas. Demiurgo disse com um sorriso. Ou rainha. Albedo disse com um sorriso sensual. Nunca. O ator de Pandora disse firmemente enquanto levantava um dedo dramaticamente acima da cabeça. Quando o mordomo saiu do bar, Sebas sentiu uma profunda sensação de alívio por todos os três estarem sob o governo do sábio Lord Ains.